todos. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais uma vez, entra ao vivo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje iniciaremos o capítulo 8 da Emancipação da Alma, o sono e os sonhos, questão 420. A Regina chegando aqui. Boa noite, Regina. Boa noite. Boa noite. A Regina Boa voltou. noite. Fala assim, cheguei, Brasil, cheguei. Cheguei. Bateria carregada. De presente você vai ganhar a oração desta noite, tá? Ai, que bom. Que bom. Pode fazer já? Tem um barulho aí no meio da transmissão. Nós estamos descobrindo aí que semana passada o Zezinho ficou sem áudio. Hoje o áudio dele está potente, mas está dando uma reverberação aí. Vamos ter que jogar. Arrumamos. Bora lá. Então, mais uma vez, vamos agradecer a presença de todos os amigos espirituais, a oportunidade de estarmos reunidos aqui em nome de Deus, pelo amor de Jesus. Estamos aqui relembrando esses ensinamentos para que a gente possa aplicá-lo no nosso dia a dia. Amigo Jesus, que o Senhor conduza o nosso estudo da melhor forma possível, que a gente possa, Senhor, compreender e aplicar sempre nas nossas vidas. Que esses ensinamentos possam chegar a todas as pessoas que também precisam ouvir e também para todos os amigos espirituais nesse estado de esclarecimento e de amor. Mais uma vez, obrigado, Jesus amigo. Obrigado a todos os amigos espirituais. Nos proteja, nos ilumine e nos envolva. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Pai. Muito bom, que assim seja. Zezinho, vamos fazer um testezinho aí? Alô, testando. Tá, beleza. Deixa eu só ver. É que tem hora que aparece um ruído forte. E parece que a hora que você se movimenta aí, ele dá uma... Será que não está muito alto o volume dele, Flávio? Pode ser. Onde você mexeu aí, Zé, tem a altura do volume do seu microfone? Eu estou tentando ver. Mas agora está sem ruído. Agora está sem o ruído. Isso. Agora deu ruído. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu só... não mexe, não. Eu vou... Na hora que começar esse ruído aí, eu vou desligar o microfone um por um. É realmente o seu aí, viu, Zé? Será que o conector está até o fim, certinho? Oi, alô? Mudou alguma coisa? Ele está dando interferência um pouquinho. Dá uma olhada, vê se o conector tá corretamente encaixado até o final. Agora parou totalmente. Parou o barulho e parou o Zé, ó. Tá me ouvindo, Zezinho? Você nos ouve, Zé? Alô, está me ouvindo? Estamos ouvindo, Zé. Ouvindo, tô. E você nos ouve? Ouço perfeitamente. Tá. Mas é do teu aparelho aí. Mas deu uma diminuída, Flávio. Acho que ele mexeu ali. Agora voltou.
Ele vai e volta, viu, Zé? Mas vamos tentar, se dá para a gente falar assim. Vamos tentando. Vamos lá para a questão 400, então. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E a resposta é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais profundo é esse. O Miramés nos traz um espírito encarnado. E ele fala assim: o espírito encarnado é como se fosse o encarcerado. Está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo. Ele aspira constantemente à liberdade. No entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo poderá ser feito pior. Ô Zé, sabe o que eu acho que está acontecendo? Está captando o Som ambiente. o som ambiente. Eu estou sozinho aqui, não tenho som nenhum. Rapaz, então... Não, sozinho você não está. Você está cheio de amiguinho aí perto. Mas eles são silenciosos. Nós já estudamos isso, hein? Porque tem hora que ele... Pois é. Um som aí de fora, mas vamos lá. Ele continua assim: o medo de morrer, que quase todo mundo tem, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Os poucos casos que acontecem são por falta do entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a própria vida que acontece a libertação. Isso só piora a situação espiritual de quem o faz. O Espiritismo nos esclarece acerca da vida, nos informando as leis que regem o universo, contando-nos casos verídicos de quem tirou a própria vida física e dobrou o seu padecimento, tendo de voltar à carne com cargas mais pesadas do que antes. Se o encarcerado preocupa todos os dias com a sua liberdade, a alma que toma um corpo tem mais preocupação em se libertar, porque se encontra mais presa que o condenado no cárcere. No entanto, isso depende de quem se encontra na cadeia e no corpo físico. Se é um espírito mais elevado, ele suporta as suas provações com paciência e resgata suas dívidas com mais ou menos bom ânimo. Continua lá um pouquinho para baixo. Existem vários tipos de cárcere, e a dor é um deles, e dos mais pesados. Se perguntarmos a um sofredor se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, dos seus infortúnios, certamente que a resposta será afirmativa. Assim é a dor da carne,
que segura a alma por muitos anos, como sendo lição valiosa, no sentido da libertação espiritual. Quanto mais grosseiro é o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a sua liberdade. Quando o fardo é pesado e o jugo sofrível, o carregador deseja largá-lo. Entre mentes, os guias espirituais sempre estão ativos, aconselhando os encarcerados na carne para suportarem com paciência até o fim, para serem salvos do passado e sentirem no coração a esperança do futuro. Mais à frente ele fala, em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara com o sono da alma, mas depende muito do estado de despertamento da mesma. Existem irmãos no plano espiritual livres do corpo de carne, em piores situações que os próprios encarnados, mesmo os mais endurecidos. Isso depende muito de cada criatura. A doutrina espírita nos mostra os caminhos mais acertados para ganharmos paz de consciência. Tá me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, Zé. Melhorou alguma coisa? Eu consegui diminuir um volume aqui, que eu acho que é esse. Abaixou bastante, viu, Zé? É, né? Precisa baixar mais? Não, sobe um pouquinho. Tá. Vamos lá. Dá para ouvir sim. Tá, então tá. Somos todos ouvidos, Zé. Ótimo. Sim, a vida espiritual é considerada, é chamada da vida normal do espírito. Esse é o próprio termo, a vida normal do espírito. O espírito tem a sua encarnação como propósito da sua evolução, evoluir mais rápido encarnado, onde mostra, onde pretende atuar, onde pretende demonstrar todas as suas habilidades, as suas tendências, a sua intelectualidade, de modo a contribuir para o reforço do universo, para o progresso do universo, para o progresso da humanidade. Logicamente que essa situação encarnado é diferente, muito diferente da sua atuação enquanto espírito na erraticidade, em que ele projeta toda as suas energias, a sua programação, para quando estiver encarnado e desenvolver toda essa situação, mostrar ao mundo as suas habilidades, as suas tendências. E, logicamente, no ser encarnado, ele sofre todas as angústias, como assim dizer, das suas angústias da materialidade. A materialidade, então, lhe prescreve, logicamente, todas as necessidades em cuidar do corpo. O espírito, então, ele vem como um executor das necessidades do corpo, um administrador das necessidades do corpo. Né? Então, vamos pensar do seguinte modo: poxa vida, então ele tem esse outro a fazer, que não aquele na erraticidade, em que ele poderia ter amplas asas, ampla liberdade para manifestação, para ir e vir, dependendo, logicamente, do seu grau de elevação, enquanto que durante esse ciclo da materialidade chamado encarnação, ele se torna responsável por um corpo que tem inúmeras, infinitas necessidades prementes. E essa realmente é uma das missões, é uma das
uma das capacitações, por assim dizer, que o espírito passa. Então, logicamente que ele se sente, como diz o texto, aprisionado, se sente diminuído na sua capacidade total de manifestação. Doeu muito o ouvido de vocês? Não. Não, então tá. Aliás, você pode aumentar um pouquinho se você quiser. Aí eu acho que auxilia ainda mais, porque você abaixou demais. O som não está fazendo chiado, mas a sua voz ficou muito baixa. Eu aumentei um pouco. Agora ficou bom. Chique. Agora sim. Preciso gravar um número. Isso. Escrever um número. Som no volume e tal. O IPEAC nos traz a Gênese, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, do item 22 ao item 28. É bem extenso, eu não vou ler tudo, senão nós vamos ficar aí bastante tempo envolto nisso, mas só para termos essa referência aí e depois dar uma olhada, né? E darmos uma olhada. Gênese tem lá sonambulismo e sonhos. Vai trazer bastante coisa. Vamos lá, 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É a liberdade. A própria resposta aí dos espíritos fala, afrouxam-se os laços, né? Então, é interessante de nós, antes de entrarmos em tudo isso, citarmos a questão do laço de prata, né? Que é o que liga o espírito ao corpo físico, né? Existe até um desenho o corpo deitado dormindo por um cordão e o espírito, aí vamos dizer assim, flutuando, né? Seria por esse laço aí. Para quem nunca, vamos dizer, ouviu falar nisso, é mais chamado ou menos cordão de prata, né? isso. Eu estou tentando aqui, é que meu computador, cara, hoje está uma coisa, ele está preguiçoso no último. Eu faço uma coisa, ele já... Ele
desenho aí que... Fica difícil hoje, está tudo parado, está tudo... Se puxa, ele não vai, não tem jeito. Vamos lá. O Miramés traz, durante o sono. Durante o sono, do corpo, o espírito fica mais livre. Com esse corpo em descanso, afrouxam-se os laços e a alma sai para o espaço. A Terra é apenas o duplo das coisas espirituais. Convém pensar nisso e procurar entender as coisas do espírito. O espírito não fica inativo. Ele busca liberdade parcial pelo sono, pois é nessas saídas que encontramos com mais facilidade os nossos companheiros fora da carne e travamos conversações com eles acerca dos assuntos que nos convém falar e ouvir. O corpo precisa de descanso e seus órgãos se recompõem com as energias auridas pelo espírito no mundo espiritual, de forma que no dia seguinte está com mais alegria e ânimo para a labuta, que corresponde ao seu dever. Para os espíritas, o sono mostra muitas revelações, como também esconde algumas, mas para leigos no assunto, encontramos o véu de Ísis, empanando a verdade. Sonhar é sair do corpo por instantes, onde a alma vai aqui e ali, buscando os fluidos divinos para a manutenção do seu aparelho físico. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. O espírito é ativo onde quer que seja. Ele descansa trocando de labor. Não obstante, quando o espírito se encontra desencarnado e não tem certa evolução moral, ele precisa igualmente do descanso, em um estado semelhante ao sono dos homens. E também sonham, buscam novas energias para os seus vários corpos espirituais. A vida é cheia de mistérios que vão se desvendando de acordo com o crescimento da alma. Ela é cheia de encantos que somente o amor pode alcançar, porque o amor puro é a ciência e sabedoria. O espírito, durante o sono, fica preso por um cordão fluídico, pelo qual as energias superiores descem para rebater o campo fisiológico. Nada fica inativo no mundo. Deus é movimento e a sua criação divina não para. A alma pode repousar durante o sono, mas é em outra dimensão que possivelmente ainda não se compreende. A faixa de vida é outra. Mesmo na Terra, o espírito encarnado, com certa elevação espiritual, pode descansar sem dormir. É o que fazem certos mestres que aprimoraram o sistema de descanso, ou relax espiritual. Quem não se libertou do ódio, do orgulho, do egoísmo e de outras inferioridades nas faixas da paixão, das paixões humanas, mesmo dormindo por 8 horas, não consegue o devido descanso. As energias são queimadas pelas inferioridades do espírito. Bom, como nós vimos na questão anterior, durante a erraticidade, o espírito tem toda uma chamada liberdade de atuação, proporcional, logicamente, ao seu estado.
Mas durante a encarnação ele fica preso. E como nós vimos na questão anterior, ele fica, almeja a liberdade. No sono, que é o descanso do corpo, o espírito tem também um descanso. Esse descanso, logicamente, é um descanso, um falso descanso, porque é um descanso de ter que cuidar desse corpo. Cuidar totalmente, plenamente, é um estado em que o corpo está descansando. Então, o espírito tem essa certa liberdade de atuação. Durante o sono, é um estado em que cessam todas as atividades físicas e motoras e sensoriais do corpo, exceto aquelas atividades autônomas essenciais para a manutenção da vida. Então, cessam as atividades sensoriais, motoras e físicas. Ou seja, se estamos dormindo, não existe movimentação muscular tão intensa, tão necessária como no estado de vigília. Existem as atividades autônomas necessárias à manutenção da vida. Está respirando, sangue está circulando, o coração está batendo. Você come antes de dormir, sua digestão não para quando você está dormindo. Todo o sistema digestório está funcionando plenamente. O sistema urinário está funcionando plenamente. Seus ossos estão gerando o sangue necessário. Seu fígado está metabolizando. Essas atividades não cessam de maneira alguma. Não é? O pensamento está funcionando? Está funcionando. Tanto é que nós sonhamos, como veremos a seguir. Tá? Então, todas essas atividades, excessos, atividades autônomas necessárias para que o corpo não desencarne, são fundamentais e estão ainda trabalhando, não param de trabalhar. Mas o espírito tem essa, vamos dizer, essa folgazinha em ter a condição de fazer as outras coisas que não cuidar do corpo exclusivamente, como na sua atividade de encarnado, da sua responsabilidade enquanto encarnado. Zé, bastante interessante eu achei aí, e eu achei mais coisa para a gente comentar, é que na própria resposta aí dos espíritos, ele traz a questão de que os laços se afrouxam, os laços que o prendem ao corpo, não precisando então da sua pergunta, e ele se lança pelo espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Então, é através do sono que nós temos a comunicação também, e orientações e comunicações com os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que nós vamos ver aí ao longo de todo o estudo. E num desses estudos que eu peguei, traz menção ao livro Missionários da Luz, de Chico e André Luiz, onde André Luiz nos traz aí um relato de esclarecimentos prestados pela espiritualidade a espíritos encarnados durante o sono físico deles. Então, no desenrolar aí, ele vem trazer o próprio capítulo do livro Missionários da Luz, chama No Plano dos Sonhos.
Então, é onde existe essa orientação do plano espiritual para os espíritos encarnados. É extenso, eu não vou ler tudo, mas vale a pena aí deixar anotado no Missionários da Luz, capítulo no Plano dos Sonhos. Apenas para a gente ter aí vamos dizer, uma orientação, vamos dizer, prática do que nós estamos falando. Então, no livro é relatado essa, vamos, entre aspas, conversa da espiritualidade com o espírito encarnado durante o sono. Isso, então, vamos recordar, isso só é possível porque afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo. Então, mais uma vez reforçando isso. Qual que é a prova prática, a prova científica, vamos dizer assim, que esses laços estão frouxos? Como eu falei, o corpo físico dorme, o corpo físico entra num estado de descanso em que se mantém apenas as atividades essenciais. Respiração, circulação, tá? E outras coisas fisiológicas do corpo. Esse estado de intensa atividade física, atividade mental, atividade de modo geral que o espírito tem, isso diminui muito. Esse é o laço, então. Esse é o laço que prende o corpo ao espírito. É a responsabilidade dele em cuidar do corpo. É a assiduidade dele em estar constantemente ali, fazendo as coisas, ativando e desativando e executando, administrando toda essa manifestação que o corpo tem durante a sua vida. Tá? Assim, o sono é um estado que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. Acessam as atividades físicas, motores e sensoriais. Esse é um laço, esse é o grande laço que temos entre o espírito e o corpo. Se cessam essas atividades, ficam apenas as básicas, essenciais, esse laço está frouxo. Então o espírito tem condição de ter esse descanso, vamos dizer assim, do corpo físico e fazer as suas coisas naturais da sua vida normal, como era na erraticidade. Só para acrescentar aí, ele fala assim, ó, diz referido ao autor, após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre o objetivo da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre Apável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na Terra. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxílios com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou, poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor, sem hesitação. Conduz os amigos
ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se do grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigia naquela noite pequena assembleia de estudiosos, e assim nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Atendendo-se às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. 3 pontinhos. Contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo algum desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação de quando, em vez, ao comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os amigos que comparecem, indaguei, curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeitos e sob observações ouvidas? E você está perguntando se os que se foram até lá no sonho e tiveram sonho, se eles lembram disso. Alexandre pensou um momento e considerou: mais tarde, a experiência mostrará a vocês como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela a que você assistirá nessa noite, são mensageiras de inexpressíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par de aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só retomará a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito
as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então fica muito claro aí que realmente não vai ter lembrança de tudo, né? Já está antecipando lá para frente. Mas as orientações são dadas. De modo muito similar e paralelo a isso, acontece com os sonhos, que nós veremos mais para frente. Outro que fala aqui também dessa não, agora já é 402. Vamos lá, então, para 402. A Claudinha vai ler para a gente aqui. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É, a miúde, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas. Quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam.
vão beber doutrinas ainda mais vis, mais inóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de aventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemo-los, sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença. Há homens que não cuidam de conquistar novos amigos, por saberes que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São muitas vezes apenas lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizeste, ou do que vos preocupa quando em vigília. A não ser assim, como explicareis os sonhos absurdos, que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, dentro em pouco vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacobe, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo, recordações desta segunda vida a que ainda há pouco aludi. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos. Entre os que vos lembrais, do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida
que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Aí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual. É que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Esse final aí, os sonhos, esses 2 parágrafos finais são os comentários de Kardec. E é um resumo de tudo que se falou, né? De bem extenso. E o que eu achei que trouxe mais a acrescentar à pergunta anterior foi essa questão de lembranças do passado, de vidas passadas, e também de que pode ser em vidas futuras. Porque, claro que é importante, mas já havíamos visto isso na questão anterior. O Miramés traz como liberdade ampliada. Durante o sono tem mais liberdade, e bem mais do que se pensa. E fica mais livre, preso somente pelo cordão de prata, muito conhecido pelos espiritualistas. Esse cordão é que liga o perispírito aos mais arrojados centros de força, e desses partem fios de luz que se prendem aos centros de energias menores. A alma se encontra perfeitamente presa, como um encarnado que deseja se libertar dos liames da carne. O que segura o corpo físico, o que segura o espírito ao corpo físico é o medo da morte, que lhe vem dos compromissos assumidos. E aí, eu acho que o Roberto vai lembrar mais do que eu, mas eu achei no livro Emmanuel, no livro de Emmanuel, há 2000 anos, uma experiência que ele teve através do sono. O sonho de Públio Lentulus, que é registrado no começo da obra aí. Sim. Eu falei isso semana passada. Ele fala do relato de Públio Lentulus ao Flamínio, que é amigo. Flamínio, ele conta essa história para o Flamínio, e aí ele vai buscar, inclusive, nos arquivos, e tem lá nos arquivos uma pintura como se fosse uma fotografia do bisavô lá, né? E é a cara dele. Ele fica muito impressionado. Uma semelhança muito grande. E ele era mesmo, é o Públio Lentulus Surra, que era um senador lá atrás, etc. E era a reencarnação dele novamente. Ele tinha ido buscar esse registro, né? Ele sonhava, o sonho era que ele assinava uns documentos, mandando cometer umas atrocidades, umas coisas lá, assim, é como se ele assinasse, mas é como se ele visse o bisavô, né? Quer dizer, a sensação era dele assinando, mas ele, quando olhava assim, era o bisavô lá que estava assinando, o avô,
que estava assinando, entendeu? Aí ele ficou meio confuso, tipo, fui eu ou foi o outro, né? Quer dizer, na verdade era ele mesmo. O IPA que traz aqui a Revista Espírita de 1858, dezembro, O Sono, eu sinceramente não li, Céu e Inferno, Espíritos Felizes, segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, Victor Lebuffle, Revista Espírita, 1866, junho, Um Sonho Instrutivo, e a Gênese, os Milagres do Evangelho, Sonhos, número 3. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Mateus 2, 19 a 23. E tem uma passagem interessante a respeito de José nessa situação, é que o texto que eu li diz assim, que José não se assustou quando viu um anjo. Ou seja, Maria, quando o anjo Gabriel lhe apareceu dizendo da sua gravidez, ela assustou. Mas José não se assustou. E o autor do texto diz que José não se assustou porque ele tinha contato com os anjos, ele conhecia-os. Ele era, vamos dizer, íntimo dos anjos. Mas eu trouxe, se tiver um tempinho ainda, eu trouxe uma coisa bem rapidinha a respeito da fisiologia do sono. O que acontece com esse sono que nós estamos tanto falando nessas questões? Porque eu acho que daqui para frente o sono acaba e só sonho para frente. Deixa eu ler isso aqui. Vamos lá, pode falar. Tá, então tá. Em torno de 1950, foi descoberto, né, foi entendido de um sono paradoxal, um chamado sono REM. É o sono de Rapid Eye Movement, que compreende no adulto cerca de 25% do total do sono. Esse sono REM quer dizer que é um sono agitado em que existem caracterizado por rápidos movimentos oculares, em que nossos olhos estão mexendo constantemente, rapidamente. E 20% do nosso sono é esse sono REM. É a ocorrência desses movimentos oculares rápidos, caracterizado ainda pela perda do tônus muscular, ou seja, como dissemos nas questões anteriores, o corpo físico se relaxa totalmente e completa. Frequência cardíaca e respiratória totalmente irregular, oscilação muito grande também da pressão arterial sistêmica. Nossa pressão vai e vem, frequência cardíaca, respiratória, é um sono, vamos dizer, o que nós teríamos como agitado. E tem um outro tipo de sono também, que é o sono não REM, o sono em que não existe esses rápidos movimentos oculares e que também não há esse aumento da chamada atividade autonômica periférica, que é frequência cardíaca, respiratória e tudo. Tá? Ele tem um traçado sincronizado das ondas cerebrais, também conhecido como sono de ondas lentas, ou seja, um sono profundo, relaxado, realmente, em que a pessoa está, vamos dizer, largada mesmo, o cara está travado mesmo, né? Sabe que
Os sonhos, então, eles são muito mais comuns durante o sono REM, nesse sonho agitado. Mas eles ocorrem também no sono profundo, no sono não REM. Esse sono REM são mais vívidos e mais bizarros, tem uma maior participação do sonhador, uma maior estruturação espacial, são mais facilmente lembrados, mais estruturados, tem muita participação, muita palavra, a pessoa fala muito, o sonhador fala muito, tá? Tem muita participação, ele é realmente o astro principal desse sono REM, que é o sono agitado, né? Já os sonos não REM são, como diz o autor, mais conceituais do que plásticos, compostos de fragmentos da realidade, não organizados e não narráveis. Raramente são lembrados e apresentam uma participação mais passiva do sonhador. Diversos dados indicam que o sono é fundamental para a memória e para o aprendizado. A pessoa precisa ter o sono REM, que é muito importante para a sua saúde. A pessoa privada do sono, a pessoa privada do sono REM, através de métodos de laboratório em ratos e outros animais de laboratório, quando lhe é permitido novamente o sono REM, existe uma compensação em que ele vai, não só 20%, vamos dizer assim, do sono que ele vai ter como sono REM, ele vai ter muito mais, ele faz uma compensação, porque o sono REM é um sono, embora, como eu disse, agitado, é um sono extremamente necessário à nossa participação na vida, ao nosso aprendizado, à nossa memorização das coisas que precisamos. Então, esses tipos de dois sonos, um sono bem agitado e um sono mais tranquilo. Esse sono bem agitado, nossos sonhos são mais vívidos, nós estamos mais presentes, são mais cultiváveis, né? São mais intensos. E aqueles sonos não REM, do sono profundo, são sonos mais meros sonhos passageiros de coisas que vemos durante a nossa vida, durante os dias, não do dia especificamente, né? Mesmo porque o dia é o dia, mês e ano, e hora e segundo são termos totalmente materiais e físicos, e na erraticidade não existe dia, não existe essa escalada de tempo. Então o dia no sonho ou no sono também não significa o dia próprio, mas uma extensão que nós não conseguimos qualificar quais seriam. Na verdade, para nós encarnados, uma noite mal dormida, um sono ruim é um dia perdido, né? A verdade é essa. A Ressaca verdade grande. Seja por ressaca, seja por pouco tempo, seja por noite agitada. E talvez uma das primeiras coisas que mudam é o humor. Então, o dia começa, como dizem, com o pé esquerdo. É isso. Muito bom, vamos deixar então registrado para a semana que vem, ó. 1 hora nós falamos 2 perguntas. Ó, quanta coisa tem para a gente ver. São 12 questões aí, 13 questões, mas nós não temos pressa. É isso. E a Regina voltou dos fios e esqueceu dos banners. Não lembrou dos banners nem eu. Eu só lembro no final, na hora de dar os recadinhos. Então vamos lá. Primeiro recadinho é a nossa evangelização
infantil, sábado, 9h30 da manhã. Nós pedimos aí para o pessoal chegar um pouquinho antes, para a criançada dar uma sossegada, baixar um pouquinho a bola e ter condição de haver aula. Domingo, as nossas palestras, também às 9h30 da manhã. Nesse domingo, quem nos dará a honra vai ser a Helenice Bolini Bianchi, já esteve algumas vezes lá na nossa casa. Amanhã a Ierta, apesar dos pesares que ela está passando aí, você coloca a Ierta na tua oração final aí, Regina. Ok. Ela sofreu uma queda, com o nariz quebrado, graças a Deus, não deu, por enquanto não deu nada aí, e não vai dar nada na cabeça, mas ela teve alguns cortes, está com alguns pontos e com o nariz quebrado. Então vamos colocar ela na nossa oração aí. E lembrar que o Grupo Espírita está lá na Avenida Silvio de la Rovere, 167, no Jardim Holanda, encostadinho ali do Atacado Naranjo e do Chico Barrigudo. Fica um convite para todos, 9h30 da manhã, a palestra de domingo, inclusive para o cafezinho fraterno lá. Casa com gordinho, tem bolo, tem biscoito, tem chá, tem café e tem o abraço e o beijo que todo mundo lá gosta de dar. Então é isso, pessoal. Regina, vamos lá. Então, vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Agradecer por esse estudo, por tudo que a gente tem aprendido, pela disposição de todos vocês em estudar, em estar passando para todos nós esses ensinamentos, essas explicações. O quanto isso tem acrescentado nas nossas vidas. Então, a gente tem muito para agradecer. E nesse momento também a gente precisa pedir a proteção divina para todos nós, a renovação das nossas células e principalmente para a nossa companheira, a Ierta, que nesse momento atravessa um período de recuperação e precisa ficar em paz, confiante e ter a certeza que a espiritualidade amiga ampara ela e a todos nós. E através desse amor e desse amparo, cada um de nós vai se acalmando, vai melhorando a sua confiança e a certeza de uma noite tranquila, onde o nosso espírito vai poder ter a liberdade de encontrar os amigos e poder renovar a sua energia, para que no dia de amanhã todos nós possamos ter um dia abençoado, protegido e iluminado. E que a nossa noite seja também assim, com a proteção e o amor de Deus. Por isso, mais uma vez, agradecemos. Obrigado, Jesus amigo, pela tua luz e pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, que assim seja. Muito bom, pessoal. Um beijo a todos. Beijo. Até domingo, se Deus quiser. Até. Bye, bye.